Todo mundo já ouviu falar de Zeus, mas quase ninguém sabe como tudo realmente começou. E quando você entende a origem dos deuses, você percebe que essa história é muito mais bizarra do que parece. Você já parou para pensar como os gregos explicavam a criação do mundo? Nesse vídeo, eu vou te mostrar exatamente isso, mas sem complicação. A gente vai passar desde o começo de tudo até o surgimento dos primeiros deuses, de um jeito fácil de entender, como se alguém estivesse te contando essa história. Então já aproveita, deixa o like, se inscreve no canal, porque tem muita história boa vindo por aí. Agora, vamos começar do início. Antes de entrar na história, deixa eu te mostrar um negócio curioso. Desde sempre, o ser humano tenta explicar o mundo ao redor. Só que nem sempre existiu ciência, então o jeito era imaginar. Aqui no Brasil mesmo, tem várias histórias assim. Já ouviu falar no Curupira? Aquele que protege a floresta, com os pés virados para trás? A ideia era simples. Se alguém entrasse na mata para caçar ou destruir, podia acabar se perdendo, achando que estava indo para frente, quando na verdade estava indo mais fundo ainda. Era uma forma de explicar e também de proteger. E é exatamente assim que nascem as mitologias. Histórias que fazem sentido dentro da realidade de quem conta. E cada povo tinha sua própria forma de explicar o mundo. Os nórdicos, por exemplo, acreditavam que o trovão era causado por Thor, atravessando o céu. Já os gregos criaram uma das mitologias mais completas que existem, cheia de deuses, conflitos, traições e histórias que, sinceramente, às vezes são até meio absurdas, mas é exatamente isso que faz elas serem tão boas. E não, essa história não começa com Zeus. Apesar de ele ser o mais famoso, existe muita coisa antes dele, muito mais antiga. Para você ter uma ideia, os primeiros registros dessas histórias vêm de obras como a Ilíada e a Odisseia, atribuídas a Homero, e também da Teogonia, escrita por Hesíodo, que basicamente organizou toda essa árvore genealógica dos deuses. Mas relaxa, não vai virar aula de história aqui. Vamos direto para o que interessa. No início, não existia nada. Nada mesmo. Nem céu, nem terra, nem luz. Só existia o caos. E diferente do que o nome faz parecer, o caos não era bagunça. Era vazio. Um vazio absoluto, sem forma, sem limite, sem começo. E de alguma forma, foi desse vazio que tudo começou. A primeira coisa que surgiu foi Gaia. E aqui já começa a ficar interessante, porque Gaia não era uma deusa da Terra. Ela era a própria Terra. Tudo o que você conhece, solo, montanhas, vida, tudo isso era ela. Depois de Gaia, outras entidades começaram a surgir. Uma delas foi o Tártaro, um lugar profundo, escuro, que mais tarde se tornaria o submundo. E também surgiram duas forças bem curiosas: Éredo, representando a escuridão, e Nix, a própria noite. E sim, parece meio repetitivo, mas na lógica deles fazia sentido. E aqui começa uma parte que pouca gente conhece. A Nix, sozinha, teve vários filhos, sem ajuda de ninguém. E entre eles, alguns nomes bem importantes, como Eris, que representa a discórdia, aquela energia de conflito, de caos, que mais pra frente vai causar problemas enormes. E também dois irmãos, Hipnos, o sono, e Thanatos, a morte. E olha que curioso, para eles, a morte era basicamente um sono, do qual você nunca acorda. Até aqui, tudo ainda estava se formando, mas a história muda de verdade quando a Terra decide criar o céu. Foi assim que nasceu Urano, não como a gente imagina hoje, mas como uma presença que cobria tudo. Ele estava acima de Gaia, envolvia ela por completo e, de certa forma, completava o mundo. E a partir daí, as coisas começaram a ganhar forma. A própria Gaia criou as montanhas, os vales, os mares. Era como se o mundo tivesse sendo montado aos poucos. Mas o que realmente muda tudo é quando Gaia e Urano começam a ter filhos. Eles tiveram 12 filhos, conhecidos como os Titãs. Seres enormes, poderosos, praticamente forças da natureza. E entre eles estava Cronos. Guarda esse nome. Só que nem todos os filhos eram como os Titãs. Alguns eram bem diferentes.
Entre eles estavam os ciclopes, gigantes com apenas um olho, e também os hecatônqueros, criaturas com dezenas de braços, dezenas de cabeças, força absurda e uma aparência que assustaria qualquer um. E foi aí que Urano tomou uma decisão. Ele olhou para aqueles filhos e simplesmente rejeitou. Achou que eles eram imperfeitos, que não deveriam existir livres. Então fez algo cruel. Aprisionou essas criaturas no lugar mais profundo que existia, dentro da própria Terra, dentro de Gaia. Agora imagina isso por um segundo. Não só perder seus filhos, mas sentir eles presos dentro de você. A dor não era só física, era emocional também. E aquilo foi acumulando até que uma hora não dava mais. Então Gaia decidiu reagir. Ela criou uma arma, uma lâmina feita de um material tão resistente que nada poderia quebrar. E então chamou seus filhos. O plano era simples: derrubar Urano. Mas quando ouviram isso, ninguém quis. Ninguém teve coragem de enfrentar o próprio pai. Ninguém, exceto um: Cronos. O mais novo, mas também o mais ambicioso. E talvez o mais perigoso. Ele não fez isso só para ajudar a mãe. Ele viu ali uma oportunidade. Então ele aceitou. Se escondeu, esperou o momento certo e quando Urano desceu, ele atacou. Foi rápido, violento, sem aviso. E naquele instante, o deus que dominava tudo caiu. Com isso, Cronos tomou o poder, se tornou o rei dos titãs, o novo governante. E por um momento, parecia que tudo ia melhorar, que os irmãos seriam libertados, que as coisas mudariam. Mas não foi isso que aconteceu. Cronos não libertou ninguém. Ele só queria poder. E foi aí que Gaia percebeu que tinha trocado um problema por outro. Então fez algo simples, mas devastador. Ela fez uma profecia. Disse que um dia, Cronos também seria traído, por um dos próprios filhos. E foi nesse momento que o medo começou. E foi assim que tudo começou. Antes dos deuses do Olimpo, antes das grandes batalhas, já existia traição, medo e um ciclo que parecia impossível de quebrar. Mas o que Cronos não sabia é que a história dele estava só começando a dar errado, porque o filho que ele tentou evitar já estava vivo. E no próximo episódio, você vai ver como Zeus cresce, retorna e enfrenta o próprio pai. Agora deixa eu te falar uma coisa rápida. Se você chegou até aqui, provavelmente curtiu esse tipo de história. Então já se inscreve no canal agora e deixa o like no vídeo, porque eu vou postar 2 a 3 histórias por semana, sempre nesse estilo, direto ao ponto e fácil de acompanhar. Tudo feito com calma, com cuidado, para realmente prender você do começo ao fim. E pode ficar tranquilo, que essa história só está começando.